Olá, tudo bom? Na última aula nós vimos o que são grandezas vetoriais. Fizemos a distinção entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Tá lembrado? Deu uma estudadinha, refez aqueles exercícios, pensou nas questões vetoriais? Isso é bastante importante. Lembre que a vivência com a disciplina vai fazer com que você passe a gostar e, mais importante do que gostar, é entendê-la, tá certo? E tenho certeza que a partir disso você vai muito bem no Enem, vai resolver as questões que envolvem física de uma maneira muito tranquila, tá certo? Vamos adiante? Nessa aula nós vamos ainda ver as questões vetoriais, a gente ainda vai discutir, quer ver? Dá uma olhadinha lá, ó. Física, aula 9, grandezas vetoriais, segunda parte. Dá uma olhada nesse helicóptero, olha que coisa incrível. Claro, infelizmente uma máquina de guerra, mas eu não quero pensar nesse aspecto, eu quero olhar para a física desse voo. Olha que coisa impressionante, né? É um avião de rosca, como brincam alguns. As asas desse helicóptero são as suas hélices, né? Incrível. E esse voo só é possível através de estudo, obviamente, de grandezas também vetoriais. A gente vai ver algumas delas na aula de hoje e vamos discutir um pouquinho mais nas outras aulas, inclusive, certo? Vamos adiante. É necessário nós relembrarmos, a gente já discutiu um pouquinho sobre isso na aula passada, mas é importante a gente relembrar as questões da trigonometria que envolve o triângulo retângulo, ou seja, as razões trigonométricas. Matéria para alguns de 9º ano, de 8ª série, né? Alguns de vocês eventualmente podem ver isso mais a fundo já no 1º ano, mas é importante relembrar. Então dá uma olhadinha que nós temos aqui um triângulo retângulo, onde esse Czinho aqui, ó, é o maior lado do triângulo, que nós chamamos de hipotenusa. Esse A é um dos catetos que, em relação a esse ângulo alfa, é o cateto oposto. Você deve estar lembrado que nós usamos isso ontem já, né? E B, ou melhor, ontem não, né? Na aula passada, na última aula, não sei quando você assistiu a aula. E o B é o cateto adjacente a alfa. Então tudo isso é bastante importante. As razões trigonométricas são seno, cosseno e tangente. Nós usamos a tangente na aula passada, né? Mas é importante relembrar. Seno de um ângulo é o seu cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então eu tenho A, que é o cateto oposto ao alfa, e C, que é a hipotenusa. Então o seno seria dado pela razão A sobre C. Já o cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então seria o B, que é o cateto adjacente em relação a alfa, dividido por C, que é a hipotenusa, certo? Então esse é o cosseno, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E a tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente não depende da hipotenusa, né? Lembra da coca que nós vimos na aula passada? Né? Então fica A sobre B. A sobre B, essa é a tangente, tá ok? É bastante usual nos problemas de física, inclusive nos de matemática, nós utilizarmos ângulos notáveis, como o de 30 graus, o de 45 graus e os 60 graus. Então é usual. Claro que existem outros que são importantes, mas eu vou deixar para os matemáticos mostrarem para vocês. Por exemplo, seno de 180, cosseno de 270. Isso eu deixo para os matemáticos mostrarem para vocês depois. Em física é bastante usual usar esses três que são chamados de notáveis. Então é uma tabela importante de ser lembrada. Existem musiquinhas, existem macetes para te ajudar a montar. Então só lendo rapidinho, né? Seno de 30 é meio, cosseno de 30 é raiz de 2 sobre 2 e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 45 graus e o cosseno são iguais à raiz de 2 sobre 2, certo? E aqui a tangente de 45 vale meio, tudo bem? Depois, aqui está errado, né? Aqui é raiz de 2 sobre 2, certo? Saiu errado ali. Aqui o seno de raiz de 60 graus. Está errado essa tabela, hein, gente? Essa tabela está esquisita. Tangente. Essa tabela não está legal. Agora que eu fui olhar. Olha só, eu peguei ela na internet. Esqueçam essa tabela, depois eu vou trazer uma melhor para vocês. Ou então depois eu ensino vocês a montar essa tabela, tá? Tudo bem? Agora eu fui olhar aqui, contém erro. Quem montou essa tabela, ó, quer ver, ó? Aqui, tangente de 30... raiz de 3 sobre 2, 1. Aqui é 1, ó. Essa tabela saiu toda errada. Aqui que é tangente, aqui que é cosseno e aqui que é seno. Aqui é 30 graus, ó. Aqui é 30 graus, aqui é 45 graus, aqui é 60 graus. Você tira as coisas da internet sem olhar com atenção, né? Ó, agora tá certa, ó. Olha assim, ó. Olhe desse jeito, tá bom? Olhe desse jeito. Seno de 30 é meio. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Agora está certo.
Quem fez trocou isso aqui, ó, tá vendo? Cosseno de, aqui ó, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 60 é meio, ó, certinho. Seno e cosseno de ângulos complementares são iguais, né? Então o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Então aqui, agora tá certo. E a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 graus é 1, e a tangente de 60 é raiz de 3. Agora tá tudo certo. Então, ó, a hora que você for olhar essa minha aula, olhe desse jeito. Tá ok? Ó, seria legal até você copiar o que tá aí. Tá bom? Cuidado que teve um erro, ó, eu peguei uma tabela na internet, só agora que eu peguei, colei na aula, agora que eu fui olhar com atenção eu percebi que está tudo trocado. Então olhem de novo e vejam que agora está corrigida, ó. Seno, cosseno e tangente aqui, 30, 45, 60 lá. Tá bom? Tá certo? Dá uma olhada no teu livro de matemática que talvez seja até melhor. Tranquilo? Vamos adiante. Então, por que tudo isso foi importante, né? Por que foi importante revisar os conceitos de razões trigonométricas, a trigonometria no triângulo retângulo? Porque a gente vai estudar hoje em vetores, lembra que nós estamos estudando grandezas vetoriais, nós vamos aprender a decompor vetor, a gente vai fazer a decomposição vetorial. Então vamos começar com um exemplo, um exemplo. Imaginem uma bola, tá? Então o desenho aqui está mostrando uma bola. Imaginem que um jogador veio e chutou essa bola e aplicou sobre essa bola uma força. Você deve lembrar das aulas anteriores sobre vetores que a força é uma grandeza vetorial. Você também deve lembrar que um vetor ele só fica bem descrito se nós conhecermos três importantes conceitos, três importantes elementos, melhor dizendo, de um vetor, que são a intensidade, que é aquele númerozinho seguido da unidade. Então isso é uma intensidade. A direção e o sentido. Lembra disso? Se eu não disser para vocês qual é a direção e o sentido do chute, vocês não vão conseguir imaginar o chute. Lembra da aula passada? A gente discutiu exatamente isso. Então eu quero que você imagine, olhando de novo para o desenho, volta lá, eu quero que você imagine a força que está sendo aplicada sobre essa bola. Essa força é a força F que você está enxergando aí meio azulado, preta na tua tela, certo? E eu coloquei no fundo um plano cartesiano. Reparem o eixo Y vertical e o eixo X horizontal, certo? Pois olha, se eu for estudar o movimento dessa bola, é muito interessante fazer a decomposição do vetor F. Por quê? Porque esse vetor F, por ser inclinado θ graus em relação à horizontal, ele tem ação sobre o movimento horizontal e sobre o movimento vertical da bola. Lembrem que o Galileu disse que eu posso separar os movimentos e para enxergar o resultado final dos movimentos, juntar o que eu tenho no horizontal e o que eu tenho como vertical e eu vou enxergar o movimento como um todo. Ou eu posso pegar um movimento e separá-los na direção horizontal e vertical para estudá-lo. Então eu vou pegar o vetor força F e vou fazer a projeção desse vetor na direção X e na direção Y. Vamos olhar para a figura. Então reparem que eu construí a partir da extremidade do vetor, lembre que o vetor tem uma origem aqui embaixo e tem uma extremidade lá onde eu coloquei o A, certo? Então da extremidade desse vetor F, eu traço duas linhas de construção. Uma linha de construção horizontal, paralela ao eixo X, que encontre o eixo Y formando um ângulo de 90 graus com ele necessariamente. E faço também, a partir da extremidade desse vetor, uma linha de construção vertical ou paralela ao eixo Y, que encontre o eixo X, formando um ângulo de 90 graus com ele, certo? Lembra da regra do paralelogramo? A gente está seguindo o caminho contrário da regra do paralelogramo, certo? Agora, reparem que eu obtive uma projeção do vetor F aqui no eixo Y, como se fosse uma sombra, como se eu acendesse uma lanterna aqui, ó, como se eu acendesse uma lanterna aqui e iluminasse para cá e fizesse a sombra do vetor F em cima do eixo Y. Concorda? Tá vendo? Linda essa lanterna que eu desenhei, né? Bom, agora eu acendo a lanterna aqui em cima, ó, certo? Eu acendo a lanterna aqui em cima e eu tenho a sombra do vetor F projetada lá embaixo. Então as projeções, elas são como que se fossem sombras do vetor projetadas tanto no eixo X como no eixo Y. Claro que essas projeções são vetores componentes. Então eu tenho aqui o vetor Fy, repare que o Fy, não vou nem escrever porque está escrito bonitinho ali. Reparem que o vetor Fy, ele tem origem na origem dos vetores e tem a extremidade dele lá no encontro da linha de construção com o eixo. Então essa é a componente Fy. A componente Fx tem origem na origem dos vetores e tem extremidade aqui onde a projeção no eixo horizontal chegou.
Então eu tenho a componente fx e a componente fy. O que é interessante você perceber desde já, olhando apenas para os vetores verdes, que são os vetores decompostos, é que eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Reparem que o fx e o fy formam um ângulo de 90 graus. Lembra da aula anterior? Como é que nós faríamos para somar dois vetores que formam ângulos de 90 graus? Lembra disso? Lembra da aula 8? Nós fizemos isso na aula 8. Vetores que são perpendiculares entre si, como é que eu faço a soma vetorial? Basta somar? Não. Só pode somar quando eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Lembra? Em 90 graus eu uso Pitágoras. Então dá uma olhada na relação que está aqui embaixo, ó. Olha aqui, ó. Essa aqui é a relação de Pitágoras. Ele está dizendo que o f, que é o vetor resultante da soma de fx com fy, elevado ao quadrado, é igual a componente fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Então essa relação é a relação de Pitágoras, é o teorema de Pitágoras, que vale para quando dois vetores formam um ângulo de 90 graus entre si, que é o que nós estamos vendo entre o vetor fx e o fy. Concorda comigo? Então, se você somar fx e fy, vetorialmente, não somar direto. Veja, cuidado com essa maneira de falar. Quando eu falo somar vetores, é claro que eu estou falando para você somar do jeito que tem que ser somado. Não simplesmente pegar os dois valores e somar, porque pegar os dois valores e somar só vale para vetores de mesma direção e mesmo sentido. Tá claro? Então, quando eu falo somar esses vetores, é óbvio que eu estou me referindo à utilização do teorema de Pitágoras. Tá certo? Então, tá lá. Muito bem. Outra coisa importante é calcular o valor do fx e o valor do fy. Como é que eu faço isso? Aqui é que entram as relações trigonométricas que nós vimos no slide anterior. Eu posso representar o vetor fy nessa posição aqui. Sabe por quê? Porque eu não alterei nenhuma característica dele. Reparem que esse vermelho que eu fiz tem o mesmo tamanho do verde. Reparem que ele tem a mesma orientação, ele é vertical também e também é voltado para cima. Então tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então eu posso fazer isso sim, eu posso representar o vetor fy onde eu quiser. Agora me interessa representá-lo aqui, ó. Desde que eu não altere as características. Quais são as características? O tamanho dele, que denuncia a intensidade. A direção e o sentido dele, eu posso representar ele ali. E por que representar ele ali? Porque aí eu fecho o triângulo. Percebe que agora eu tenho um triângulo fechado aqui, ó? Eu tenho um triângulo fechado ali. Reparou? Então, vale nesse triângulo que é retângulo aqui as razões trigonométricas. Então, reparem que se eu pegar o seno de θ, ó, isso está escrito aqui, ó. O que é o seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto a ele? É o fy. Então, está lá o fy. Dividido pela hipotenusa, que é o f. Olha lá o f. Então, o seno de θ é fy sobre f. Tá ok? Quem que eu quero calcular mesmo? Lembra que a gente está querendo calcular o fx e o fy, quanto eles valem através da decomposição vetorial? Então isole o fy. Para isolar o fy, eu pego o f que está dividindo e passo multiplicando. Então eu tenho que o fy é o f vezes o seno de θ. Tá claro, gente? Entenderam de onde veio? Eu usei a razão trigonométrica chamada seno, que é o cateto oposto fy em relação a θ, dividido pela hipotenusa, que é o maior lado do triângulo. Como eu quero calcular o fy, eu isolo o fy passando o f multiplicando. Então, de novo, eu tenho fy como f seno de θ. Tá ok? Tranquilo? Bom, e se eu pegar agora o cosseno? Então, o cosseno de θ, o que é o cosseno de θ? É o cateto adjacente agora, aquele que está do ladinho. Então, é o fx. Então, cateto adjacente fx dividido pela hipotenusa f, que é o maior lado do triângulo. Então, cosseno de θ é igual a fx sobre f. Quem que eu quero calcular? O fx. Então, eu vou isolar o fx. Como é que eu faço para isolar o fx? Pego ele que está dividindo e passo multiplicando. Então, o que eu ganhei? Eu ganhei que fx é igual ao f vezes o cosseno de θ. Então, reparem que eu tenho duas relações importantes para calcular as componentes do vetor f. Tá claro, gente? Entenderam a importância dessa decomposição? Uma outra maneira da gente pensar, eu não coloquei aqui como uma figura, mas eu posso imaginar aqui com vocês. Ó. Imagine, em vez de forças, imagine que isso aqui sejam velocidades. Imagine que o fx seja a velocidade do avião. Isso aqui, você tem um avião voltado para cá. Tá? Ó, vou desenhar um avião bem bonito aqui. Tá? Então tá ali, o avião. Então essa é a velocidade do avião. E essa outra aqui, esqueçam que é força. Isso aqui é a velocidade do vento. Então vejam, você tem a velocidade do avião e a velocidade do vento. Para onde está indo o avião? Né? Então ele está seguindo a resultante. Então o avião tem uma velocidade que é para cá.
Olha como isso é importante, né? Na aviação isso a gente usa direto. Claro que hoje quem faz essas contas são os computadores de bordo, eles fazem conta bem rapidinho e tem um engenheiro de bordo, de voo, que também está lá observando tudo isso. Mas de qualquer maneira hoje é feito mais rapidamente pelos computadores. Mas olha como é importante isso, né? Alguém teve que programar tudo isso, né? Tá certo? Então você tem a utilização da decomposição vetorial é bastante importante, porque você pode analisar os movimentos separadamente, na direção horizontal e na direção vertical, por exemplo. Tá certo? Vamos adiante? Eu mostrei para vocês também na aula passada, a gente utilizou rapidinho a regra do paralelogramo. E é importante a gente rever isso agora nesse momento. Então imagine aqui a força F1 e a força F2. Podem ser as forças aplicadas sobre um carro, por exemplo, né? Uma força pode ser a força do próprio motor, a outra força pode ser uma força de um vento, ou uma força aplicada por um outro móvel que está colidindo, alguma coisa assim. Então eu junto os dois vetores pelas suas origens e da extremidade desse vetor paralelo ao outro traço uma linha de construção. Da extremidade do F2 paralelo a F1 eu traço uma outra linha de construção. Onde é que está a força resultante? A força resultante, ela tem origem na origem dos vetores, que está aqui, e a sua extremidade está no encontro das linhas de construção. Então, esse vetor vermelho que eu chamei de R é um vetor força resultante desse sistema de forças que aparece aí. E esse desenho aqui do lado, as forças formam 90 graus. Eu coloquei aí para a gente construir junto, né? Como é que fica a força resultante? Claro, professor, se eu tiver que calcular matematicamente, eu uso o teorema de Pitágoras, não é isso? Sim, exatamente, porque eles formam 90 graus. Agora, se você quiser representar geometricamente o vetor resultante, você precisa usar a regra do paralelogramo. Então vamos lá. Claro que aqui vai ficar meio tortengo, gente. Eu já falei para vocês que eu estou sem régua. Mas vamos lá. Da extremidade desse vetor paralelo ao outro, eu traço uma linha de construção. Pô, nem ficou tão tortengo assim, fala sério, ficou bom demais isso aí. Da extremidade desse vetor paralelo ao outro, então da extremidade do F2 paralelo ao F1, eu traço uma linha de construção. Tá lá. Ficou bem razoável, né? Onde é que está o vetor resultante? Origem na origem, extremidade lá no encontro das linhas de construção. Então tá aqui, ó. Opa, agora ficou tortinho. Mas tá aqui, ó. Esse é o vetor resultante, o vetor força resultante. Podia até escrever assim, né, ó. Vetor força resultante, certo? Se você quer calcular essa força resultante, como os vetores formam 90 graus, você usa Pitágoras. Se for para calcular essa força resultante R vermelha, como é que faz, hein? Gente, esse ângulo entre os vetores não é 90 graus, como é que faz? Vamos ver quem está estudando. Isso, tem que usar a lei dos cossenos, não é isso? Tudo bem? Vamos adiante? Existe uma outra maneira de somar geometricamente os vetores, chamada regra do polígono. Eu, particularmente, acho bem interessante essa regra. Basta você ligar um vetorzinho atrás do outro e você vai encontrar a resultante. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha. Ó. Imagine que eu tenho três vetores velocidade. Ó. Velocidade 1, velocidade 2 e velocidade... Opa, falei errado. Velocidade 3 aqui e velocidade 2 aqui embaixo, certo? Eu tenho três vetores velocidades. Imagine que o avião, né? Imagine que o V1 é a velocidade do vento, V3 é uma outra velocidade de alguma outra coisa que está puxando diferente o avião, sei lá, um raio trator, tô brincando. E o V2 podia ser a velocidade do próprio avião. Para onde é que está indo o avião? Para onde é que está a velocidade resultante, que é a ação dessas três velocidades sobre o avião. Então você liga um vetorzinho atrás do outro. Ó. Por exemplo, eu peguei o V1, desenhei o V1 primeiro, certo? Desenhei o V1 primeiro. Vejam que na extremidade do V1 eu coloquei a origem do V3. Ó, eu fiz isso, professor, não tinha que pegar o V2? Não, a ordem não importa. A ordem não importa, certo? Então faz o V1, peguei o V3, mas o que é importante? Origem do V3 na extremidade do V1. Aí eu peguei o V2, coloquei a origem do V2 na extremidade do V3, ou seja, eu fui ligando um vetorzinho atrás do outro. Pronto, ó. Liguei todos os vetores atrás do outro. Onde é que está o vetor resultante? A origem do vetor resultante está na origem do primeiro vetor que eu desenhei e a extremidade está na extremidade do último vetor que eu desenhei. Então está aqui o vetor resultante. Ficou bom, hein? Olha lá, está aqui embaixo, está melhor ainda. Essa é a velocidade resultante. Tá claro, gente? Então, bacana, né? Geometricamente, se você quiser determinar a resultante de vetores, você pode simplesmente ligar todos os vetores um atrás do outro e o vetor resultante vai ter origem na origem do primeiro vetor que você desenhou e extremidade no último vetor que você desenhou. Vou deixar proposto uma atividade para vocês, faz quem quer, certo? Faça um desenho parecido com esse que eu fiz aí, escolha três vetores, e num papel milimetrado ou quadriculado, desenhe esses vetores e ache a resultante. Depois inverta a ordem. Em vez de pegar V1, V3 e V2, pegue V2, V1 e V3. Depois pegue V3, V2 e V1. Você vai sempre encontrar exatamente a mesma resultante. Faça, você vai ver que é bem interessante. Vamos adiante.
Façamos alguns exercícios envolvendo isso que a gente discutiu. A questão de soma vetorial da aula passada e a questão da decomposição e dessas regras de construção, a regra do polígono e a regra do paralelogramo. Vamos dar uma olhada fazendo alguns exercícios agora, beleza? Vamos lá. Exercício 1. Dados os vetores A, B e C, apresentados na figura em que cada quadrícula apresenta lado correspondente a uma unidade de medida, é correto afirmar que a resultante dos vetores tem módulo. Então ele deu 3 vetores A, B e C. E nessa quadrícula do lado, né, nessa região aqui, ó, eu vou calcular a resultante que ele quer que a gente determine qual é o módulo, certo? Então eu vou desenhar primeiro, veja, tanto faz os vetores que eu pego. Eu vou pegar primeiro o vetor C. Ó, vou tentar caprichar, gente. Olha lá. Peguei o vetor C. Então, esse é o vetor C, certo? Pode ver que eu peguei um representante do vetor C ali. Agora eu vou pegar o vetor A. O vetor A, ele é horizontal. Ah, sim, o vetor C, ele está inclinado. Eu posso até dizer 45 graus, né? Por causa dos quadriculadinhos, eu sei dizer, certo? Então, ele está inclinado 45 graus. O vetor A é um vetor que representa 3 quadrículas, é o tamanho dele, e ele é horizontal para a esquerda. Então, eu vou representar ele aqui, ó. Opa, deixa eu tentar fazer bem caprichadinho. Olha lá. Você também pode fazer depois, né? Ó, esse é o vetor A. Tudo bem? Que regra que eu estou usando? O professor está ligando um atrás do outro, então você está usando a regra do polígono. Isso, gente, estou montando o polígono. E agora o vetor B. O vetor B, ele volta aqui assim, ó. Certo? Esse é o vetor B. Tudo bem? Onde é que está a resultante? Da origem do primeiro vetor até a extremidade do último vetor que eu desenhei. Então tá aqui, ó, origem do primeiro até a extremidade do último. Então tá aqui o vetor resultante, ó. Certo? Eu vou fazer ele bem fortão assim para você enxergar legal, tá? Olha lá, ó. Esse é o vetor resultante. É um vetor vertical para cima. E quanto que ele mede? Ele mede uma quadrícula, percebe? Ele mede uma quadrícula. Ele fala que cada quadrícula, né? Ó, cada quadrícula representa uma unidade de medida. Então, o tamanho dele equivale a uma unidade de medida. Eu vou marcar a letra A. Tudo bem? Entenderam a ideia, gente? Desenhei o A, o B e o C. O legal seria você desenhar primeiro o A agora, depois o C, depois o B, e ver que você vai sempre encontrar o mesmo resultado. Entenderam a ideia? Tranquilo? É desenhar um atrás do outro. Se eu tivesse 10 vetores, eu ligaria um atrás do outro até o 10º. E onde é que está a resultante? Onde é que fica a resultante? A resultante tem origem na origem do primeiro e extremidade na extremidade do último que você desenhou. É bem fácil, bem tranquilo, penso eu. Isso tem alguns desdobramentos. Vamos dar uma olhada? Olha só, vamos adiante. Exercício 2 como exemplo. A figura abaixo mostra 3 vetores A, B e C. De acordo com a figura, podemos afirmar que... Aí você tem uma relação, ó, você tem um monte de relação matemática aqui entre os vetores. Só uma delas é verdadeira. Em vez de ficar testando cada uma delas, eu prefiro olhar para a figura e pensar na soma vetorial. Reparem o seguinte, se eu tivesse utilizado desde o início, imagine que eles tivessem me dado esses vetores bem separados, igual estava aqui, ó. Imagine que eles tivessem me dado os vetores assim, ó, separados. O que eu teria feito? Eu teria usado a regra do paralelogramo. Eu teria tentado usar a regra do paralelogramo. Imagine que ele me deu A e C. Então eu somei A com C. Dá uma olhada para a figura. Você concorda que A e C estão somados pela regra do polígono? Eu falei paralelogramo? Pela regra do polígono. Dá uma olhada se A e C estão sendo somados. Ó, dá uma olhadinha. Eu falei é polígono, tá? Acho que eu falei paralelogramo sem querer. É polígono. Então, imagine que eu tenho A e C. Eu vou somar A e C. Dá uma olhada para a figura e veja se A e C não estão somados pela regra do polígono. Ó, dá uma olhada. Estão ou não estão? Estão, porque está ligado um atrás do outro, não tá? Veja, ó, A e C, um está ligado atrás do outro. O B não. Reparem que B tem a origem no primeiro vetor e tem a extremidade na extremidade do último. Opa, então quem que é B? B é o resultado da soma de AC. Então a gente pode escrever assim, gente, ó. A mais B é igual a C. Essa é a relação. A mais B é igual a C. Ora, eu não tenho essa relação A mais B igual a C. A mais B igual a C. A mais B igual a C. A mais B... Ah, peraí, eu escrevi errado. Ô, professor, acorda, professor. É A mais C. Ô, desculpa aí, gente. A mais C. Eu falei A mais C e escrevi errado, né? Ó, A mais C, que é igual a B. Agora sim. Eu falei uma coisa e escrevi outra, né? Cuidado. A mais B
é igual a C. Essa flechinha em cima é para dizer que são grandezas vetoriais. Então, A mais C é igual a B. Tem essa relação escrita? Não tem. Reparem que do jeito que está, não. Mas se eu mexer um pouquinho nela, eu vou encontrar essa aqui, ó. Reparem, ó. A é igual a B menos C, que eu passei mudando sinal. Pronto. Agora está direitinho, ó lá. Entenderam? Tudo bem? Cuidado que eu escrevi errado naquela hora. Ele me distraía e acabei escrevendo A mais B. Mas é A mais C, porque é um que está ligado atrás do outro. Espero que você tenha entendido bem isso. E B, nitidamente, é o resultado disso, porque a origem do B está na origem do primeiro e a extremidade do B está na extremidade do último. Então, segundo a regra do polígono, A mais C é igual a B. Mexe um pouquinho, passa o C mudando de sinal, A é igual a B menos C, marca a letra B. Certo? Tudo bem? Vamos adiante? Eu quero que você preste bem atenção nessa figura. Olha lá, eu nem vou ficar falando muito. Eu vou ler o enunciado e quero que você olhe para a figura. Os 4 vetores, cada um de módulo V, representados na figura, tem soma vetorial de módulo, 2 pontos. Dá uma olhada para essa figura. Olha o vetor V1. Olha o vetor V2. Olha o vetor V3. Olha o vetor V4. O que você está percebendo? O que você percebeu ali, gente? O que você olhou ali? Tá um vetor ligado atrás do outro, não tá? Olha lá, ó. O vetor, ó. Origem do V2 na extremidade do último, do primeiro, melhor dizendo, que é o V1. Depois, origem do V3 na extremidade do V2. Origem do V4 na extremidade do V3. Veja, e na hora que você vai desenhar o V4, não é por coincidência. A extremidade do V4 coincide com a origem do primeiro. Percebe? Então veja que não tem resultante. Né? Não tem um vetor, você não consegue traçar da origem do primeiro até a extremidade do último, você não consegue traçar um vetor. Então quanto vale a resultante? 0. Então toda vez que os vetores dados fecharem um polígono bonitinho, sem que você consiga traçar uma resultante, o resultado dessa adição vetorial é 0. O resultado é 0, então marcamos a letra A, que é 0. Entenderam a ideia? Certo? Você foi usar a regra do polígono, na hora de desenhar os vetores, você foi desenhando, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, de repente coincidiu que o último, a extremidade do último coincidiu com a origem do primeiro. A resultante é 0. Tá ok? Se você tivesse 10 vetores e fizesse isso e fechasse bonitinho, a resultante era 0. Tá ok? Tudo bem? Eu acho bem importante esse raciocínio. Volta para lá. Mais um. Num anel atuam simultaneamente 3 forças coplanares, F1, F2 e F3, representados abaixo. A resultante tem módulo R em newtons. Fizemos um exercício muito parecido ontem, mas acho que vale a pena relembrar. Reparem que eu tenho 2 vetores verticais, um de 5 newtons e um de 2 newtons. Como é que faz a soma vetorial desses dois? Muito bem. Se eles têm a mesma direção, mas sentidos opostos, eu subtraio, não é isso? Então faça a subtração. Faça sempre o menor menos o maior e ganhe o maior. Então 5 menos 2 vai dar 3. Então você tem um vetor resultante 3 newtons para cima e horizontal você só tem esse de 4 newtons, certo? Ora, reparem que o de 3 e o de 4 formam entre si 90 graus. Olha a garantia pelo desenhinho ali, né? Ora, então o que você faz para calcular a resultante? Teorema de Pitágoras. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado vai dar 25. Raiz de 25 é 5. Marca aqui. Entenderam? Tudo bem? 3 ao quadrado. Então, força resultante. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Fizemos essa conta já na aula passada, não vou fazer de novo, tá? Então, fica 5 newtons, fica para vocês também fazerem esse exercício, certo? Nesses minutinhos que faltam, ainda dá para discutir esse exercício 5, que eu acho que é o mais importante dessa aula. Ele diz assim, um paciente é submetido a uma tração conforme indicado na figura, onde as rodanas P e R e o ponto de apoio Q no queixo estão no mesmo plano horizontal. Nessas condições, pode-se afirmar que a intensidade da força resultante aplicada no queixo do paciente vale aproximadamente. Então, reparem que tem uma força de 30 kg força puxando esse peso para cá e puxando para cá. Obviamente que essa força está sendo transmitida para o queixo do paciente, para cá e para cá. Então, eu tenho essas duas forças aqui, ó, atuando, puxando o queixo do paciente, fazendo a tração no pescoço. Esse é exercício para aquele pessoal da biologia que fala assim, ah, não vou estudar, vou fazer medicina, não preciso estudar física, né? Reparem que o ângulo entre essas forças que tracionam o queixo do paciente forma um ângulo de 60 graus. Como é que a gente vai calcular a resultante? Veja, os vetores não estão assim para você somar direto, não estão assim para você subtrair e não formam 90 graus para você usar Pitágoras. Então o que tem que usar? Lembra da aula passada? Lei dos cossenos. Então olha só, a força F resultante ao quadrado que traciona o queixo do paciente é igual à força 1 que traciona o paciente ao quadrado, mais a força 2 elevado ao quadrado, mais... aqui faltou
mais F1, F2, cosseno de alfa. Aqui faltou duas vezes, né, gente? Duas vezes F1, F2. Faltou na equação ali. Tá certo? Tudo bem? Então a gente vai ter que multiplicar aqui, ó. Tá? Duas vezes, vai dar 900, vai mudar um pouco esse resultado aqui. Tá bom? Aqui vai acabar dando 900 também. Engraçado que bate com a letra E. Tá? Vai dar 900, aí você vai ter que tirar a raiz quadrada disso aqui. Vai dar, quer ver, ó? Vai dar essa letra E, 50 kg força. Tá certo? Eu vou deixar, ficou bem aproximado aqui, porque faltou esse 2 aqui, ó. Na hora de digitar, eu acabei não digitando 2, tá? Olha lá, ó. Olha lá, acabei não digitando esse 2, mas aqui vai dar 900 também. Então vai dar a raiz quadrada de 2.700, tá? Então vai aproximar, ele fala aproximadamente, né? Ó, ele fala aproximadamente. Então a raiz quadrada de 2, aqui não é 2.250, aqui é a raiz quadrada de 2.700. Ora, a raiz quadrada de 2.700 é aproximadamente a raiz quadrada de 2.500, tá certo? Então isso aqui fica como sendo 50, aproximadamente 50 kg força. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então essa é a lei dos cossenos. Pena que faltou ali aquele 2, tá? Então cuidado aqui que faltou 2 ali, ó. Duas vezes F1, F2. 2, então aqui vai dar 900, vai dar 2.700, raiz de 2.700 vai ser aproximadamente 550 kg força, marca a letra E. Mas o importante é que você veja que existe uma aplicação para a lei dos cossenos nessa situação. Tá bom? Tranquilo? Então, é isso. Nessa aula. Ficou assim, pena que faltou aquele 2, mas eu tenho certeza que na hora de resolver esse exercício, você vai colocar esse 2 e vai arrumar lá. Letra E, 50 kg força, no texto ele coloca aproximadamente. Quando ele coloca aproximadamente e você vai tirar uma raiz quadrada, procure um número mais próximo, facilite a tua vida, tá ok? Tranquilo? Então, é isso. Até a próxima aula, um abraço, até!